Olá, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai desvendar os segredos de um livro, o livro Mestre de Feitiços e Magias. Você já teve a oportunidade de dar uma olhada nesse livro? Sim, tive o prazer de explorar essa obra com bastante atenção, sabe? E ela é rica em detalhes sobre a cultura mágica do Brasil. O que me fascinou foi como o livro apresenta uma mistura única de influências africanas, indígenas e europeias. É como um panorama completo da magia no nosso país. E o que mais te chamou a atenção nesse caldeirão de culturas? Olha, a abordagem profunda sobre os fundamentos da magia brasileira me pegou de jeito. O livro não se limita só a apresentar feitiços e rituais, ele te guia pelos conceitos básicos, sabe? Explicando a importância dos elementos da natureza, a energia dos elementais, a influência dos astros e até a ética na prática mágica. Nossa, interessante. É como se o livro fosse um manual para quem quer se aventurar nesse mundo, mas com responsabilidade e conhecimento, né? Exatamente. E por falar em fundamentos, como o livro define os tipos de magia? Ele aborda a magia branca, a magia negra e o voodoo, explicando as diferenças entre elas. A magia branca busca o bem, usando elementos da natureza, energias positivas e entidades de luz para ajudar e curar. Já a magia negra, como o nome já diz, tem o objetivo de prejudicar, manipulando energias negativas, recorrendo a entidades obscuras. Entendi. É como se a magia fosse uma ferramenta e a intenção de quem a usa define seu propósito. O voodoo, nesse encaixe. O livro descreve o voodoo como uma forma de magia que usa bonecos e fetiches para representar a pessoa que se deseja influenciar e que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, dependendo da intenção de quem pratica. Ele cita Paracelso, que falava da influência da manipulação de uma imagem sobre a pessoa real, como se houvesse uma conexão energética entre elas. Nossa, essa ideia da conexão energética me intriga. É como se a representação simbólica de uma pessoa pudesse ser um canal para direcionar energias a ela. Mas me fala, o livro se aprofunda em como essa energia se manifesta na prática mágica. Sim, o livro dedica um capítulo inteiro aos elementos da natureza: terra, ar, fogo e água. Ele explica como cada elemento tem suas características, suas correspondências específicas, que são usadas nos rituais para direcionar as energias e alcançar o objetivo. E fascinante. É como se cada elemento fosse um ingrediente mágico, com suas propriedades, seus poderes. Você poderia dar uns exemplos de como esses elementos são utilizados em rituais. Claro! O livro menciona um ritual para afastar afrontas e brigas que usa incenso de mirra, associado ao elemento ar, para purificar o ambiente e elevar as vibrações. O sal grosso, ligado ao elemento terra, é usado para absorver energias negativas, promovendo a harmonia. Ah, entendi. É como se cada elemento tivesse uma função específica dentro do ritual, trabalhando em conjunto para alcançar o objetivo, como uma receita mágica. E além dos elementos, o livro fala de outras forças da natureza que influenciam a prática da magia. Sim, ele descreve os elementais, que são seres mágicos que habitam os elementos e podem ser invocados para ajudar nos trabalhos. Seriam como os espíritos da natureza. Exatamente, são seres que personificam as forças dos elementos. Os gnomos ligados à terra, as ondinas à água, as salamandras ao fogo e os silfos ao ar. Cada um com suas características e poderes que podem ser utilizados em rituais. Nossa, que interessante. É como ter aliados mágicos da natureza para nos ajudar nos nossos objetivos. E como a gente pode pedir a ajuda desses elementais? O livro ensina orações específicas para invocar cada elemental, pedindo sua colaboração nos rituais. Mas é importante ter respeito, reverência por esses seres, reconhecer sua importância na magia e agradecer por sua ajuda. Faz sentido. É preciso ter humildade, respeito ao lidar com as forças da natureza. E além dos elementos e elementais, o livro explora a influência dos astros na magia. Sempre me intrigou a relação entre o cosmos e a prática mágica. Sim, o livro dedica uma parte importante à astrologia, mostrando como cada planeta tem suas correspondências, em termos de cores, perfumes, pedras, metais e ervas. Então, para realizar um ritual, é preciso levar em conta o objetivo, os elementos da natureza, os elementais e até a influência dos astros. Que complexo. Exatamente. A magia brasileira é um sistema complexo, rico em detalhes. É como uma tapeçaria onde cada fio representa um elemento mágico que, quando entrelaçados, cria um resultado harmonioso, poderoso. E como essa tapeçaria se conecta com a aura humana? O livro menciona esse conceito. Sim, ele descreve a aura como um campo energético que envolve todos os seres vivos e que pode ser percebida por pessoas com sensibilidade extrasensorial. Na magia é importante trabalhar a aura para fortalecer as energias positivas e se proteger das negativas, garantindo o sucesso dos rituais e a saúde energética do praticante. Interessante. É como se a aura fosse nossa primeira camada de proteção energética. Cuidar dela é fundamental para se aventurar no mundo da magia com segurança. E como a gente pode fortalecer e proteger a nossa aura. O livro apresenta diversas técnicas, como banhos de ervas, defumações, visualizações, mas o mais importante é ter consciência da própria aura, buscando mantê-la em equilíbrio através de práticas como a meditação, o contato com a natureza, o cultivo de pensamentos positivos.
como criando. É como se a magia começasse dentro de nós, no cuidado com a nossa própria energia. E falando em cuidado, o livro menciona a ética na prática da magia. Com certeza. O autor dedica um capítulo inteiro à ética na magia, alertando sobre os perigos da manipulação energética e a importância do livre-arbítrio. Ele nos convida a refletir sobre as consequências dos nossos atos mágicos e a usar a magia com responsabilidade, sempre buscando o bem maior. Nossa, é fundamental ter essa consciência, né? A magia é uma ferramenta poderosa e, como qualquer ferramenta, precisa ser usada com sabedoria e responsabilidade, sempre respeitando o livre-arbítrio de cada indivíduo. Concordo plenamente. E por falar em responsabilidade, o livro também reforça a importância da purificação e da proteção antes e depois de realizar qualquer ritual mágico, para garantir que as energias estejam alinhadas e evitar influências negativas. Interessante. É como se estivéssemos criando um ambiente sagrado, protegido, para a prática da magia, garantindo que as energias fluam de forma harmoniosa. Você poderia nos dar alguns exemplos de práticas de purificação e proteção? Claro, o livro menciona banhos de descarrego com ervas como a arruda e o sal grosso, que ajudam a remover as energias negativas e purificar o corpo e o ambiente. Ele também ensina orações de proteção, para invocar a ajuda de entidades de luz, criando um escudo energético ao redor de quem pratica. Essas práticas de purificação e proteção são como um ritual de preparação para a prática mágica, garantindo que as energias estejam alinhadas com o bem e a harmonia. E além desses fundamentos, o livro se aprofunda em algum tipo específico de magia. Sim, ele dedica uma parte importante ao xamanismo, que é uma prática espiritual ancestral que busca a cura e a conexão com a natureza através de rituais, cantos, danças e o uso de plantas sagradas. Que fascinante! O xamanismo sempre me intrigou. Como o livro descreve essa prática? Ele explica a jornada xamânica, que é uma experiência de transe, onde o xamã busca se conectar com o mundo espiritual, receber orientação e conhecimento. O livro também descreve os animais de poder, que são guias espirituais que auxiliam ao xamã em sua jornada e compartilham sua sabedoria. Esses animais de poder são como arquétipos que representam diferentes qualidades e energias, né? Exatamente. O livro menciona alguns animais de poder e seus significados simbólicos, como o jaguar, que representa a força, a coragem, a águia, que simboliza a visão, a conexão com o divino, e a serpente, que representa a transformação e o renascimento. Que incrível! Cada animal carrega uma energia, uma sabedoria específica que a gente pode acessar para se fortalecer, se guiar em nossa jornada. E além do xamanismo, o livro explora outros aspectos da magia brasileira. Sim, ele se aprofunda na Umbanda, que é uma religião afro-brasileira que cultua os orixás, entidades que apresentam as forças da natureza e os arquétipos humanos. Que interessante. A Umbanda é uma religião rica em simbolismo, misticismo, como o livro descreve. Ele explica a hierarquia dos orixás, seus domínios, suas características, como se conectar com eles através de rituais, oferendas, pontos de força na natureza. O livro também descreve alguns dos orixás mais conhecidos, como Ogum, o guerreiro, Oxóssi, o caçador, e Iemanjá das águas. Cada orixá tem sua própria energia, sua área de atuação, né? Como se cada um deles representasse um aspecto da natureza, da vida humana. Exatamente. E se conectar com os orixás é uma forma de acessar as suas energias, pedir sua proteção, orientação, auxílio em nossas vidas. Que fascinante. É como ter mentores espirituais que nos guiam, nos protegem. Mas me fala, o livro se aventura por outros campos do conhecimento místico, tipo a numerologia, a astrologia. Com certeza. Ele dedica um capítulo inteiro à numerologia, ensinando a calcular os números de aspirações, expressão e destino a partir do nome completo e a interpretar os seus significados, revelando informações sobre a nossa personalidade, nossos desafios, oportunidades. Esses números são como códigos que revelam a nossa essência. Sim. Cada número tem uma vibração, um significado específico. Ao analisar os números do seu nome, você pode ter uma compreensão mais profunda de si mesmo, seus talentos, desafios, seu propósito de vida. Que incrível. É como ter um mapa numerológico da nossa alma. E a astrologia, como ela entra em cena. O livro apresenta os conceitos básicos da astrologia, incluindo os signos do zodíaco, seus regentes planetários e as características de cada um. Ele também ensina a interpretar o mapa astral, que é um estudo astrológico individual que revela as energias que regem a nossa vida, nossos potenciais desafios. Então, o mapa astral é como um guia personalizado para navegarmos pela vida, conhecer nossos pontos fortes, fracos, as energias que nos influenciam. Exatamente. E na magia, o mapa astral é utilizado para identificar as energias que precisam ser trabalhadas e escolher os rituais, práticas mais adequadas para cada pessoa. Fascinante. É como ter um mapa da nossa alma e usar a magia para traçar o melhor caminho. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, o livro se aprofunda em algum sistema de linguagem simbólica. Sim, ele explora os alfabetos mágicos, como o tebano, o celestial, o draconiano. Esses alfabetos são utilizados na magia para escrever talismãs, amuletos, outros objetos de poder, canalizando energias específicas
para diferentes fins. Esses alfabetos são como códigos secretos da magia, que ativam energias específicas quando usados corretamente. Exatamente. Cada símbolo tem um significado, uma energia específica. Aprender a decifrar esses códigos é fundamental para compreender a linguagem da magia e usá-la com sabedoria. Que incrível! É como se a magia fosse uma língua universal, que se expressa através de símbolos, arquétipos. Mas me fala, o livro se aprofunda na interpretação desses símbolos? Sim, ele dedica um capítulo inteiro à linguagem simbólica na magia, explicando o significado de diversos símbolos, sua história, suas aplicações, como interpretá-los para desvendar os mistérios da magia do mundo espiritual. Que fascinante. É como ter um dicionário mágico para decifrar os códigos do universo. Mas por enquanto vamos fazer uma pausa na nossa jornada. Na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar com mais detalhes os rituais, feitiços, práticas que o livro Mestre de Feitiços e Magias nos revela. Até lá! Preparado para a gente desvendar os segredos dos feitiços e rituais que o livro Mestre de Feitiços e Magias revela pra gente. Na primeira parte, a gente explorou os fundamentos da magia brasileira, os elementos elementais, a influência dos astros, a ética. E agora? Agora eu tô curioso para conhecer os rituais e feitiços que o livro apresenta. Afinal, qual a graça de se aventurar pelo mundo da magia sem conhecer as ferramentas e técnicas? É verdade. E o livro é um baú de conhecimentos, repleto de rituais e feitiços para diferentes propósitos. Um que me chama a atenção e que exemplifica bem essa combinação dos elementos é o ritual para afastar afrontas e brigas. Lembro que você mencionou esse ritual na primeira parte, que usa incenso de mirra e sal grosso. Explica melhor como ele funciona. Claro, o ritual é simples, mas poderoso. Se baseia na utilização dos elementos ar e terra para purificar o ambiente, afastar as energias negativas que podem estar causando conflitos, desavenças. O incenso de mirra, associado ao elemento ar, é usado para purificar o ambiente, elevando as vibrações, sabe? Dissipando as energias mais densas. Já o sal grosso, ligado à terra, atua como absorvedor de energias negativas, neutralizando as influências maléficas que podem estar presentes. Interessante. É como se o incenso ele limpasse o ambiente, enquanto o sal grosso absorvesse as energias negativas, criando uma atmosfera mais harmoniosa. E como esse ritual é realizado na prática? O livro recomenda acender o incenso de mirra num ambiente tranquilo, silencioso. Deixar a fumaça se espalhar por todo o espaço. Em seguida, você espalha sal grosso pelos cantos do ambiente, visualizando a absorção de todas as energias negativas e a restauração da harmonia do local. Entendi. É um ritual simples, né? Mas que usa os elementos de forma inteligente para promover essa harmonia, o equilíbrio energético do ambiente. E além desse ritual de purificação, o livro apresenta outros feitiços, práticas. Sim, o livro está cheio de exemplos. Um feitiço que me chamou a atenção e que demonstra a influência do cristianismo popular na magia brasileira é a amarração de São Cipriano. A amarração de São Cipriano. Já ouvi falar desse feitiço, mas nunca entendi como ele funciona. A amarração de São Cipriano é um feitiço poderoso, tradicionalmente usado para unir casais, fortalecer laços amorosos ou atrair um novo amor. O ritual envolve a utilização de bonecos de pano representando o casal. E esses bonecos são amarrados juntos com fitas, com linhas, simbolizando a união e o compromisso entre eles. Interessante. Me lembra um pouco a ideia do voodoo que a gente discutiu na primeira parte, essa conexão energética entre a representação e a pessoa. Mas me diz, a amarração de São Cipriano é um feitiço seguro? Essa é uma questão importante, e o livro aborda a ética na prática da magia com bastante seriedade. A amarração de São Cipriano, como qualquer feitiço, deve ser usada com responsabilidade e consciência. O livro enfatiza a importância do livre-arbítrio e adverte contra usar a magia para manipular ou forçar alguém a fazer algo contra a vontade. É fundamental ter essa consciência ética, né? Usar a magia para interferir no livre-arbítrio de outra pessoa pode ter consequências negativas para todos os envolvidos. O livro apresenta outros feitiços para questões amorosas. Sim. Ele apresenta um feitiço para afastar rivais, que pode ser usado tanto em questões amorosas quanto em outras áreas da vida, tipo no trabalho. O feitiço usa um barbante com 4 nós, que representam os obstáculos que o rival coloca no seu caminho. E durante o ritual, você reza pedindo proteção, visualizando o afastamento do rival. É como se você estivesse, simbolicamente cortando os laços com essa pessoa, né? Neutralizando a influência negativa dela sobre você. Mas me fala, o livro se aprofunda em como fazer esse feitiço. Sim, ele descreve o passo a passo do ritual, incluindo os materiais que você vai precisar, as orações que você vai recitar e a visualização que você vai fazer. O importante é realizar o feitiço com convicção, né? Visualizando o resultado desejado com bastante clareza. E falando em visualização, lembro que na primeira parte você mencionou a importância da purificação, da proteção antes e depois de qualquer ritual mágico. O livro se aprofunda nessas práticas. Com certeza, o livro dedica um capítulo inteiro a essas práticas, que são consideradas fundamentais para garantir a eficácia dos rituais e a proteção de quem está praticando.
Ele apresenta diferentes métodos de purificação, como banhos de ervas, defumações, orações, e de proteção, como a criação de escudos energéticos, a invocação de entidades de luz. É como se a gente estivesse limpando o nosso campo energético, criando uma barreira protetora ao nosso redor antes de se aventurar no mundo da magia. E por falar em aventura, lembra que o livro se aprofunda no xamanismo, uma prática que busca a cura, a conexão com a natureza. Fala mais sobre como o xamanismo é abordado no livro. O livro apresenta o xamanismo como uma prática espiritual ancestral presente em diversas culturas ao redor do mundo, que busca a cura, a conexão com a natureza através de rituais, cantos, danças e uso de plantas sagradas. Ele descreve a jornada xamânica, que é uma experiência de transe, onde o xamã busca se conectar com o mundo espiritual, receber orientação, conhecimento. E os animais de poder que o livro menciona. No xamanismo, acredita-se que cada pessoa tem um animal de poder que a guia, que a protege, representando arquétipos, qualidades que a gente pode acessar para se fortalecer. O livro descreve alguns animais e seus significados, como o jaguar, símbolo de força, de coragem, a águia, que representa a visão, a conexão com o divino, e a serpente, que é associada à transformação, ao renascimento. Que fascinante. É como se a gente pudesse invocar a força, a sabedoria desses animais para nos auxiliar em nossas vidas. E o livro explora como podemos identificar nosso animal de poder. Sim, ele sugere a gente prestar atenção aos animais que chamam a nossa atenção, que aparecem com frequência nos nossos sonhos, que causam uma forte impressão na gente. A meditação e a conexão com a natureza também são ferramentas importantes para descobrir nosso animal de poder. Interessante. E além dos animais de poder, o livro fala sobre os sonhos. Sempre me intrigou o simbolismo, os mistérios que os sonhos escondem. Sim, o livro destaca a importância dos sonhos como portais para o mundo espiritual, fontes de mensagens, de orientações. Ele nos convida a prestar atenção aos nossos sonhos, anotá-los, buscar interpretá-los para desvendar os seus significados, seja usando técnicas como análise de símbolos, associação com arquétipos. É como se os sonhos fossem mensagens codificadas no nosso inconsciente e aprender a interpretá-los nos permite acessar uma fonte de sabedoria, de autoconhecimento. Mas me fala, o livro aborda a viagem astral. Sempre tive curiosidade sobre essa experiência extracorpórea, onde a consciência se projeta para fora do corpo físico. Sim, o livro descreve a viagem astral como uma experiência que pode acontecer espontaneamente durante o sono ou ser induzida por técnicas específicas de relaxamento, visualização. Ele descreve a sensação de leveza, de liberdade que se experimenta durante a viagem astral e a possibilidade de explorar outras dimensões, se conectar com outros seres. Nossa, incrível. É como se a alma se libertasse do corpo físico para explorar outros planos da existência. Mas, gente, o livro fala sobre os perigos da viagem astral. É seguro se aventurar por esses planos desconhecidos. Sim, ele alerta sobre a importância da proteção, da conexão com guias espirituais durante a viagem astral. O mundo astral é habitado por diversas entidades e é importante estar preparado para lidar com energias mais densas, negativas. Ele recomenda a prática de técnicas de proteção energética, como a visualização de um escudo de luz ao redor do corpo e a invocação de entidades de luz para te guiar, te proteger durante a experiência. Entendi. É preciso ter cautela e discernimento para navegar pelo mundo astral com segurança, assim como em qualquer outra prática mágica. E falando em segurança, lembro que na primeira parte você mencionou a Umbanda, uma religião afro-brasileira que usa a magia em seus rituais. O livro se aprofunda nessa religião. Sim, ele dedica um capítulo inteiro à Umbanda, descrevendo sua história, seus princípios, suas entidades, seus rituais. O livro explica a hierarquia dos orixás, entidades que representam as forças da natureza e os arquétipos humanos, e como se conectar com eles através de rituais, oferendas, pontos de força na natureza. Lembro que na primeira parte você mencionou Ogum, Oxóssi e Iemanjá como exemplos de orixás. Podia falar mais sobre essas entidades, como elas se manifestam na Umbanda. Claro. Ogum é o orixá da guerra, da tecnologia, do trabalho, representando a força, a coragem e a determinação. Oxóssi é o orixá da caça, da fartura, da prosperidade, representando a abundância, a generosidade, a conexão com a natureza. E Iemanjá é o orixá do mar, da maternidade e da família, representando o amor incondicional, a proteção, a fertilidade. Cada orixá tem a sua própria energia, sua área de atuação. É como se cada um deles representasse um aspecto da natureza da vida humana. Exatamente. E na Umbanda, os orixás são invocados para auxiliar nos trabalhos espirituais, para trazer proteção, cura, orientação. O livro descreve alguns dos rituais e oferendas relacionados aos orixás, como a entrega de flores, alimentos em pontos de força na natureza, a realização de danças, de cantos específicos para cada orixá e a consulta aos guias espirituais através da incorporação. Esses pontos de força, eles são locais específicos na natureza que emanam energias especiais, Lembra que você mencionou cachoeiras, matas, praias? Isso! São lugares considerados sagrados pelos praticantes da Umbanda, onde a energia dos orixás se manifesta com mais intensidade.
Nesses locais, as pessoas fazem oferendas, realizam rituais, buscam se conectar com a energia dos orixás para pedir proteção, agradecer por bênçãos recebidas e fortalecer a sua fé. Interessante. É como se a natureza fosse um grande templo e cada ponto de força um altar dedicado a um orixá específico. E por falar em energia, lembra que o livro se aprofunda na numerologia, uma ferramenta fascinante que usa os números para revelar informações sobre nós mesmos. Explica como a numerologia é abordada no livro. O livro apresenta a numerologia como uma ciência antiga que estuda a vibração, o significado dos números e como eles influenciam as nossas vidas. Ele ensina a calcular os números de aspirações, expressão e destino a partir do nome completo e a interpretar os seus significados, revelando informações sobre a nossa personalidade, nossos talentos, desafios, nosso propósito de vida. Esses números são como códigos que revelam a nossa essência, né? Me lembro que na primeira parte você mencionou que cada número tem uma vibração, um significado específico. Podia dar uns exemplos? Claro! O número 1, por exemplo, ele está associado à iniciativa, à liderança, à individualidade, à criatividade. Já o número 2, ele representa a dualidade, a parceria, a diplomacia, a sensibilidade. O número 3 está ligado à comunicação, à expressão artística, à alegria, ao otimismo. Cada número carrega uma energia, um simbolismo próprios. E, ao analisar os números que compõem o nosso nome, a gente pode ter uma compreensão mais profunda de quem somos, qual o nosso caminho. Incrível! É como se a gente tivesse um mapa numerológico que nos guia pela vida, revelando os nossos potenciais, nos ajudando a trilhar o caminho que nos leva à realização pessoal. E a astrologia, como ela entra em cena nesse mapa da nossa jornada. O livro também dedica um capítulo à astrologia, apresentando seus conceitos básicos, mostrando como ela pode ser utilizada como uma ferramenta de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Ele descreve os signos do zodíaco, seus regentes planetários, as características associadas a cada um e ensina a interpretar o mapa astral, que é um estudo astrológico individual que revela as energias que regem a nossa vida, os nossos potenciais desafios. Lembro que na primeira parte você mencionou que o mapa astral é como o raio-x da nossa alma, revelando as energias que nos influenciam, nos moldam. Como o livro descreve a utilização do mapa astral na prática mágica? O livro explica que o mapa astral pode ser utilizado na magia para identificar os pontos fortes, os pontos fracos da pessoa, as energias que precisam ser trabalhadas e os rituais e práticas mais adequados para cada indivíduo. Ele também descreve como os trânsitos planetários, ou seja, o movimento dos planetas no céu astrológico, podem influenciar a nossa vida e como a gente pode usar essa informação a nosso favor. Que fascinante. É como se a gente pudesse usar o conhecimento astrológico para direcionar nossa energia, alcançar nossos objetivos com mais eficácia. E para finalizar essa segunda parte do nosso mergulho, lembro que o livro se aprofunda na linguagem simbólica, descrevendo os alfabetos mágicos e a importância da interpretação dos símbolos. Fala mais sobre isso. Com certeza. O livro explora os alfabetos mágicos como o tabano, o celestial, o draconiano, que são utilizados na magia para escrever talismãs, amuletos ou outros objetos de poder. Ele explica a história de cada alfabeto, o significado dos seus símbolos, como utilizá-los para canalizar energias específicas. Esses alfabetos são como códigos secretos da magia, que ativam energias específicas quando usados corretamente. É como se cada símbolo fosse uma chave que abre uma porta para um tipo específico de energia. Exatamente. E o livro ensina a gente a decifrar esses códigos, compreendendo o significado de cada símbolo, a sua aplicação na prática mágica. Ele também descreve outros símbolos utilizados na magia, como os símbolos geométricos, os símbolos astrológicos, os símbolos dos elementos e como interpretá-los para desvendar os mistérios da magia e do mundo espiritual. Que incrível! É como se a gente tivesse um dicionário mágico para decifrar os códigos do universo. Mas por enquanto, vamos fazer uma pausa na nossa jornada. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar com mais detalhes a Umbanda, a numerologia, a astrologia e a linguagem simbólica que o livro Mestre de Feitiços e Magias nos revela. Até lá! E aí, pessoal, prontos para a última parte do nosso mergulho em o livro Mestre de Feitiços e Magias. A gente já explorou os fundamentos da magia, os elementos, os rituais, o xamanismo. Isso aí. Agora vamos mergulhar nos mistérios da Umbanda, entender como os números podem nos revelar e como o mapa astral pode ser uma ferramenta poderosa na prática mágica. Na segunda parte, você mencionou que a Umbanda cultua os orixás, as entidades que representam as forças da natureza. Me explica melhor, quem são esses orixás? Como eles se manifestam? Os orixás são entidades poderosas, regem diferentes aspectos da natureza, da vida humana. Cada orixá tem suas características, cores, símbolos, comidas favoritas e até dias da semana específicos para serem homenageados. Então cada orixá tem sua própria personalidade, sua área de atuação, certo? Você falou de Ogum, o guerreiro Oxóssi, caçador, e Iemanjá, a mãe das águas. Como podemos nos conectar com eles? A conexão com os orixás se dá através da fé, da música, das oferendas, dos pontos de força na natureza. Cada orixá tem seus pontos de força específicos, lugares onde sua energia é mais intensa, tipo
cachoeiras, matas, praias. Lembra que você mencionou esses pontos de força? As pessoas costumam fazer oferendas nesses locais, né? Sim, as oferendas são uma forma de demonstrar respeito, pedir auxílio aos orixás. Podem ser flores, alimentos, bebidas, velas. O importante é oferecer com sinceridade, devoção. É como se cada ponto de força fosse um portal para o reino do orixá, onde a gente pode se conectar com a energia dele, pedir proteção, orientação. E o livro fala de como identificar qual o nosso orixá de cabeça. Sim, o livro explica que o orixá de cabeça é aquele que rege a nossa vida, que nos guia e protege. Existem diferentes métodos para identificar o orixá de cabeça, como o jogo de búzios, a consulta a um pai de santo ou a análise do mapa astral. Falando em mapa astral, lembro que o livro também se aprofunda na astrologia, na numerologia. Me explica como essas ferramentas podem nos ajudar no caminho do autoconhecimento. A numerologia é fascinante. Através da análise dos números do nosso nome e data de nascimento, a gente consegue desvendar aspectos da nossa personalidade, nossos talentos, desafios, a nossa missão de vida. O livro ensina a calcular esses números, interpretar seus significados. Mas como os números podem revelar tanto sobre nós? Cada número vibra em uma frequência específica, carrega um simbolismo próprio. Por exemplo, o número 1 representa a liderança, a iniciativa, a individualidade, enquanto o número 2 simboliza a dualidade, a parceria, a cooperação. É como se os números fossem a linguagem secreta da nossa alma, né? E a astrologia, como ela se encaixa? A astrologia estuda a influência dos astros em nossas vidas. Através do mapa astral, um estudo personalizado do céu no momento do nosso nascimento, a gente pode compreender nossos potenciais, desafios e tendências. O livro ensina a interpretar os signos, os planetas e as casas astrológicas. O mapa astral é como um guia personalizado para a gente navegar pela vida. Exatamente. Ele mostra as energias que nos influenciam, os desafios que a gente precisa superar, os talentos que podemos desenvolver. Na magia, o mapa astral é usado para escolher os melhores momentos para realizar rituais, identificar os orixás que regem a nossa vida, direcionar nossa energia para alcançar nossos objetivos. Que incrível! É como ter um mapa da nossa alma e usar a magia para traçar o melhor caminho. E para a gente finalizar nosso mergulho, me fale sobre a linguagem simbólica da magia. O livro se aprofunda nesse tema. Sim, o livro explora os alfabetos mágicos, como o tebano, o celestial e o draconiano. Eles são usados na magia para escrever talismãs, amuletos e outros objetos de poder. Cada símbolo tem um significado específico, uma energia própria. Lembra que você mencionou esses alfabetos na segunda parte? Eles são como códigos secretos da magia, né? Exatamente. E o livro ensina a gente a decifrar esses códigos, a compreender o significado de cada símbolo, a sua aplicação na prática mágica. Ele também descreve outros símbolos usados na magia, como os símbolos geométricos, os símbolos astrológicos, os símbolos dos elementos e como interpretá-los para desvendar os mistérios da magia do mundo espiritual. É como se a magia fosse uma língua universal, que se expressa através de símbolos e arquétipos. E o livro Mestre de Feitiços e Magias é um guia completo para decifrar essa linguagem. Com certeza. Para quem se interessa pelo universo mágico brasileiro, a leitura do livro é essencial. Ele é um verdadeiro tesouro de conhecimentos, cheio de informações, rituais, feitiços e práticas. E com essa recomendação, a gente chega ao fim do nosso mergulho e o livro Mestre de Feitiços e Magias. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada pelo mundo da magia brasileira e se sintam inspirados a buscar mais conhecimento sobre esse universo fascinante. Até a próxima!